Pai, só um filho fala assim, mas não é só pai meu, nem pão meu, nem dívida minha, é nosso. Quando Jesus começou uma conversa íntima, ele colocou você na oração e quando ele chamou você para conversar, você obrigatoriamente na oração do Senhor coloca o mundo inteiro nela. As dívidas são nossas, o pão é nosso, o Pai é nosso. Mas isso é uma resposta de uma indagação. Queremos orar como você. Se você fosse, e sua vida dependesse de um pênalti bem batido, se você tiver 2 neurônios funcionando, não vai me chamar para bater o pênalti e salvar a sua vida. Você chamaria o melhor de todos. O Messi, o Cristiano Ronaldo, se a minha vida depende de uma oração e eu preciso de um representante, ninguém orou com tamanha eficiência como Jesus. Ele é um modelo para orar. Mas mais do que isso, como que a gente ora? Eu estou aqui na alegria de falar sobre esse assunto vital que uma vez já foi chamado sobre respiração da alma, com uns caras feras aqui, falando de conversa, pai. E aí, papai? É verdade. É top isso, né, cara? É top. Manhã, 6 meses. Uau, você já está dormindo? Tô, e durmo bem, viu? Porque eu durmo no outro quarto, né? Isso significa que alguém está acordado. Se ele está dormindo bem, se ele está dormindo em paz, a criança deve estar com o olho assim. Porque a possibilidade remota desse bebê estar dormindo é quase improvável. Valdecir Lima, um grande homem. Eu tenho uma alegria de estar do lado desse homem aqui, porque eu já estive falando com você, porque ele já falou comigo. Isso é muito legal. Um monte de projetos, muita história dentro dessa igreja adventista, desde Sol, não é? Ou antes disso. É verdade, Grupo Sol. Grupo Sol. É verdade. E antes disso, mais algumas coisas também, né? Na área de música e outras atividades, porque eu trabalhei no IAE São Paulo, né? Antigo IAE. Hoje o NASP. Quando você fala IAE, eu já te chamo de antigo. Não, mas então eu sou antigo mesmo, porque eu estudei lá no IAE. É que falou IAE, a gente já sabe que é antigo. É de 80 para trás. E é verdade. Imagina, eu estudei no IASP, quando o IASP não era o IASP. Ainda era IAC, Instituto Adventista Campineiro. Não, mas aí já é um nível hard. Não, aí é primeiros inscritos. Aí é difícil, Tem o seu nome no primeiros inscritos também? Não. Isso é muito legal. Você se escuta? É porque, por exemplo, imagine, eu fico imaginando essa sensação, por exemplo, você chegar lá na igreja, no sábado de manhã, sentar e alguém cantar uma música sua, né? Porque você já é canônico. O Tonás também tem essa experiência. Ele é canônico. Ele tem experiência. Ele é um músico de mão cheia, escreveu, me lembro da letra do sábado que você escreveu. Lembro. Vai entrar no Inário essa letra, vai acredita? Entrar. O que bombou esse ano é sua, né? Sim, tudo por ele. Você se escuta, Tonás? Acho que a experiência mais bonita é se escutar na voz da congregação, né? Verdade. Eu acho que isso é lindo, né? Como que é essa sensação aí? Isso é a voz mais questão bonita. de fase. No início a gente fica impressionado. Sim. Por exemplo, essa música Deus Sabe, Deus Ouve, Deus Vê, que já é bem antiga. Eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, no programa Está Escrito, quando ainda era só o programa Está Escrito. E o pastor Bulhão estava fazendo uma espécie de uma cruzada lá, não sei se era Maracanãzinho, alguma coisa assim, enorme, com muita gente. Tinha mais de 20 mil pessoas assistindo. E quando eu cheguei, estava na hora do louvor, eu entro, estavam cantando Deus Sabe, Deus Ouve, Deus Vê. Uau, Aí baqueou. Mas hoje, sabe qual é o negócio? Hoje você vê e você se impressiona com a resposta que vem. Uhum. Então, quando alguém chega e fala assim, sabe que essa música foi uma bênção? Sabe que eu vi a vida dessa forma, agora estou vendo dessa forma, você percebe que você foi um instrumento na mão de Deus para escrever alguma coisa que abençoou as pessoas. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, e você é uma dessas obras aí que Ele fez. Todos nós, né? Isso é legal. Eu lembro a primeira vez, eu sei que não é nem o tema do podcast, mas eu queria te apresentar, né? Porque estava todo mundo pensando na sua voz, mas eu lembro da primeira vez. Eu lembro da primeira vez. Cruza aí para você não esquecer. Sou eu. Lembro da primeira vez, para você continuar. É porque esse cara que está falando aqui é o Felipe Tonás. Ele deve ter menos que 50 anos, embora eu não vou chutar, brincadeira. Mas parece que tem 200, porque você já fez muita coisa, né, cara? Cara, na verdade, a sensação é sempre que a gente não fez, né? Acho que no final é que você consegue olhar do retrovisor para tentar olhar, mas falando de música, assim, e lembrando, bom, Felipe Tonás, prazer estar com você, Robson. Prazer estar com o professor. Eu imagino que a essa altura, se não for um prazer, ele vai durar pelo menos uma meia hora. Vai ser 25 minutos. Prazer, o desprazer vai durar 25 minutos. Mas vai minutos. ser, não, sempre é, cara, sempre é. Mas assim,
de música, eu me lembro muito assim, dessa sensação agora, recente. 2 histórias muito curtas, bem ao ponto. Eu entrei na igreja, primeiro JA do ano ali, né, numa igreja que eu cuido lá dos jovens, lá em São Paulo. E aí estavam cantando tudo por ele, aprendendo a cantar, porque tinha acabado de lançar a música em dezembro. Uau. E aí quando eu vi a primeira reação do pessoal cantando, eu vi a resposta da igreja. Em que sentido? A entrega, a gente cantando e se conectando com a letra, dizendo é tudo por ele, a ele a honra, a glória e o louvor. E aí quando você vê que um instrumento que você compõe pode gerar conexão com Deus, né? Ou seja, você facilita a conexão com Deus das pessoas, isso é muito gratificante. Aí eu me emocionei, você vê, depois de tanto já ouvi música minha por aí, eu me emocionei nesse momento. E uma coisa bonita que eu vi essa semana na igreja, fui numa igreja, a irmã falou para mim assim, pastor, eu ia tirar minha vida, estava em depressão profunda e vinha um cântico seu no meu coração, como você escreveu, vinha no meu coração, enquanto eu estava na ponte. Ela me contou isso na minha frente. Eu estava na ponte e a música vinha. Tipo assim, então é um negócio que você fala... Nem arrepiei agora, os pelos abandonaram o braço. A resposta desse tipo de trabalho não é aqui que nós vamos ter. É surreal. Que é muita, a dimensão é maior que os nossos olhos. A gente vai ter muita surpresa. Muito legal. Isso se conecta com essa nossa conversa de hoje? Você já percebeu que nós vamos falando de oração? Porque oração é uma conexão transcendental absurda. Né? A gente, e até comentando sobre a oração do Senhor, o Pai Nosso, chamar um ser como Deus de Pai da condição que eu estou é o máximo da ousadia. E é o máximo de se elevar. Eu queria começar essa conversa testemunhando da oração mais poderosa que eu recordo de ter feito na minha vida no dia que eu me lembro. Estava num restaurante no sul, comportando, e eu sentei e falei, Deus, eu preciso te dizer uma coisa, eu não te amo. Aquela oração mudou a minha vida. Ali eu entendi que a minha vida mudou. Falou assim, eu preciso te dizer uma coisa, eu te enganei. Eu não te amo, eu fico falando que eu te amo, até canto que eu te amo, mas eu não te amo, porque é só olhar para mim para sacar que eu não te amo. E se amor é o que você está fazendo, o que eu estou fazendo definitivamente não é. Aquele dia minha vida mudou, foi a oração e naquele dia também apareceu a oração na minha vida como algo importante. A gente tem coisas a conversar sobre a oração porque não dá para viver sem ela, né? Tem crente sem igreja, tem cristão sem igreja, tem cristão sem Bíblia, mas cristão que não ora não existe. O que é isso nessa palavra, essa gasta que gera tanta dúvida na mente de alguém e que tanta transformação na mente de outros? A gente não consegue viver sem isso, mas alguém precisa saber, né? Como orar poderosamente, né? Se é que essa é a pergunta correta, né? É verdade. Faz sentido. É verdade. O que eu acho interessante é o seguinte, eu fico imaginando os discípulos, né? Eles observavam a vida de Jesus. Estavam observando a vida de Jesus. E eles percebiam que Jesus voltava daquelas noitadas de oração que ele tinha com muito mais disposição do que se ele tivesse passado a noite toda dormindo. Não é de se admirar que os discípulos chegavam para Jesus e falavam assim, mas me ensina a gente a orar. Eu estou dormindo e ele está orando? Me ensina a orar, alguma coisa, sabe? Por quê? Porque eles ficavam imaginando o que acontece, né? Que a oração apresenta umas facetas muito diferentes daquilo que o ser humano pensa. A gente pensa que passar a noite em oração é você trocar o sono por uma atividade que vai lhe dar muito mais sono. Mas não, vai te dar energia, vai te dar vigor, vai te dar... Tanto que os maiores milagres de Jesus eram feitos depois de uma noitada de oração, uma noite de oração. E a gente tem que começar a imaginar isso e começar a achar que os discípulos tinham razão. Mas a oração, mas esse poder, ele está no tempo que você gasta na oração? Eu tenho que me esforçar para falar muito? Não. Às vezes falar muito atrapalha. Exatamente. Cara, eu fecho o olho assim, ó. A conta já chega sequestrando, ela rondeia assim, daqui a pouco fala, você pagou a conta da internet. Ela entra. A mente vai embora, né? Cara, orar numa dimensão mais... Teve um autor que escreveu isso, acho que se não me engano é o Richard Foster, Celebração da Disciplina. Ele vai falar o seguinte, você ora porque você primeiro é ordenado a orar. É um mandamento, você tem que orar, orai sem cessar. Se você é cristão, você lê a Bíblia te fala para você orar, você vai orar, tem que orar. Não, você ora depois porque você precisa. Eu preciso orar. Preciso orar porque, é o que você falou, um cristão pode ficar sem igreja, mas não posso ficar sem falar com Deus. É o único jeito que eu tenho de me relacionar com Ele. E é a única coisa que ninguém te impede. Exato, em qualquer lugar. Tem gente que ora até de susto. Tá, Jesus, sabe, já orou. Ou seja, você está orando, você está em espírito de oração, você está focando em Deus, ou você para tempo para isso, devocionalmente ajoelha, ou você está deitado. Quanta gente não dorme orando?
né? Acho que é um sono muito maravilhoso É isso. verdade. Você sentar na no beirada colo da do cama, pai? isso é maravilhoso. Você Top. deitar na cama assim e ajoelhar e colocar a cabeça ali e falar com Deus e deixar aquele sono vir, tem um pouco dessa entrega, eu acho bonito isso. Mas o fato é, depois você ora o que você precisa, aí você vai orar porque você quer orar. Eu quero orar. Então, se não é porque eu preciso, não é porque estão mandando, eu quero. Isso quero. É taxonomia da oração? É o ponto É, máximo. eu estou tentando Agora fazer eu vou uma chegar... parte porque ele fala de didática, né? E ajuda quem está ouvindo aí a, de repente, pegar, pô, será que eu estou no nível de que eu só obedeço? Será que eu estou precisando ou será que eu quero? E aí ele vai para um nível interessante, né? A ideia eu acho que nunca é escada, sempre é espiral, entende? A ideia de que as coisas vão voltando, tem hora que eu vou voltar porque eu preciso voltar mesmo, não é porque eu não quero. E ele fala assim, você vai orar porque você realmente não consegue mais viver sem orar. Ele diz assim, você não tem mais, se você não estiver conectado, se você não tiver relação com Cristo, intimidade com Cristo, com Deus, você não sente mais prazer em viver, você não sente mais a dimensão de que você está existindo para algo positivo, algo bom. Você fala, eu preciso disso para ter realização, plenitude, eu preciso orar e eu quero orar e orar me faz bem. Então você tem esse contato de quase que uma escada, né, para buscar Deus. Mas eu diria para você que orar às vezes é calar também. Por que eu falei isso? Você comentou, né? Será que o muito falar atrapalha, pastor, na minha opinião? Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala tanto e a gente chega para Deus com uma lista, né? A lista. E geralmente se não é uma lista, já viram aquelas orações que você já sabe até o que o camarada vai orar? De tão certinho que é. Primeiro eu adoro, depois eu agradeço, depois eu peço, depois eu confesso, depois eu termino pedindo. Então é tão formatado, como a escadinha que eu brinquei agora, didaticamente falando, que parece que perde o vínculo. Então assim... Se torna mecânico. Se torna mecânico. Mas quando eu vou para os profetas e para os salmistas, não tem essa vibe. Não, os profetas e salmistas é clamor, é grito, gritar xinga, violência, né? Aquela coisa de... Mas também no salmista, no Salmo 46:10, né? Aquietai-vos, né? E saber que eu sou Deus. Ou seja, fica calmo, porque existe um momento que você tem que dar o tempo para Deus. Sim. Você tem que parar, ouvir, meditar e deixar Deus trabalhar em você também, porque a gente é muito... O mundo não só tira o nosso tempo, ele deixa a gente ansioso. E quando você está ansioso, a sua cabeça fica um turbilhão. E a gente quer falar, e Deus fala, não, para. Fica calmo. Só fica aqui fica um pouquinho, tranquilo, né? ouve, para. E às vezes você para. As partes que Deus manda calar a boca, no jeito Deus de mandar calar a boca, são fantásticas. São fantásticas. Aquietai-vos. Essa ideia, pastor, do não falar, tem uma história curiosa. Você já ouviu a história com certeza. Madre Teresa, na biografia dela. Você fala assim, eu me sinto meio burrão, cara. Não. Fala assim, você já ouviu essa história agora e agora? E se eu não ouvi, ouvi, porque é uma história que rodou por aí. A Madre eu Teresa... vou fingir que eu ouvi. Se você não ouviu, fala, cara, não ouvi, vai ser genial. Eu vou me sentir útil e feliz de ter te contado essa história pela primeira vez. Ele fala assim, a Madre Teresa orava muito, né? Rezava muito lá e tal, e o padre fica incomodado, né? Essa mulher ora demais, é muito tempo. Por que a senhora tanto fala com Deus? E ela fala, não, com Deus eu não falo nada, eu só escuto. E aí o cara fica mais incomodado. E fala assim, não, então você só escuta, o que Deus tanto fala com a senhora? Deus? Não, Deus não fala nada não, ele só me escuta também. E aí entra no mistério. Por que no mistério? Olha que interessante, Jesus fala assim, quando você for orar, vai para o teu quarto, fecha a porta, que o teu pai que te ouve em secreto, não, ele não fala isso. O que ele fala? O teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Então, eu estou trazendo uma perspectiva assim, talvez a oração seja mais algo que Deus vê do que Deus ouve. Entende o que eu quero dizer? Porque o Deus que já sabe a palavra que sai da minha boca, antes mesmo dela sair da minha boca, é o Deus que já vê meu coração, ele vê minha intenção, ele sabe o que está acontecendo. Por isso que eu oro e não preciso falar, eu oro e posso só pensar. Então, eu quero dizer o seguinte, orar mais do que falar é um coração que Deus vê. Entende o que eu quero dizer? E tem mais uma coisa, deixa eu ver se... Eu não estou colocando misticismo na oração. Deixa eu ver se eu consigo complementar um pouco. E tem mais uma coisa, pela maneira de nós conversarmos com Deus, a gente às vezes fica querendo dar ordens para Deus. Né? E aí, Deus, abençoa isso aqui, abençoa aquilo ali, abençoa aquilo ali, abençoa aquilo ali. Há uma oração ilustração, do controle remoto. Há uma ilustração assim, com um saborzinho oriental também. Diz que um camarada plantou uma oliveira, né? E um amigo dele plantou uma oliveira também. Só que a oliveira do amigo dele morreu. E a oliveira do sujeito aqui floresceu, deu frutos e tudo mais. Aí eu fiquei intrigado, por que a sua deu fruto e a minha morreu? Eu falei, o que você falava com Deus? Deus, eu plantei uma semente aí, faz a árvore crescer, manda chuva. Agora que ela cresceu, dá fruto,
coisa e tal. Mas não deu. Ele falou assim, você esqueceu de falar alguma coisa. Eu, como não sabia de nada que eu ia pedir, eu plantei e falei, Deus, cuida. E Deus cuidou. Ele não deu ordem para Deus. Agora faz isso. Agora manda o sol. Agora manda a chuva. Agora faz florescer. Agora faz frutificar. Não. Eu falei, Deus, eu plantei a semente, cuida dela porque ela vai ser sua. Acabou. Tem uma coisa que eu acho... Eu tal de ficar calado. Quando eu falo do silêncio, só um parênteses aqui. Porque, difícil de você falar. Não, eu não tô aqui... É porque ele tá com medo de ser místico. Não, porque tá aí eu falei do silêncio. Veja. Deus esvazia a mente dele. Olha, não é isso. Não era isso. Qual é o grau de maior intimidade entre duas pessoas? É se conhecer sem tanto silêncio. Da minha esposa, eu não preciso falar nada com ela. Agora, com alguém que eu não conheço, eu fico puxando assunto, fazendo sala. O silêncio, quando eu não tenho intimidade, incomoda. Quando eu tenho intimidade, eu só estou com ela. Eu não estou dizendo que você não precisa falar na oração. Eu estou dizendo que, muito mais do que palavras e listas, Deus está vendo e discernindo você de um jeito que só o Espírito Santo que sonda e que conhece você pode sondar. Agora, abrir o coração, é óbvio, é uma necessidade. Tanto é que a dica que eu dou para a juventude que não consegue orar pela ansiedade é ore em voz alta. Ajuda. Dica prática. Isso na minha vida é ponto de virada. Ore em voz alta, fale com Deus em voz alta. Ah, mas o diabo vai ouvir, o diabo vai fugir. Você pode orar e Deus vai ouvir, porque esse negócio de que o diabo ouve sua oração para poder pegar... Isso não existe. Aí eu aprendi na época que, sei lá, enfim, não vou nem citar minhas épocas, mas o ponto é, ore em voz alta, escreva oração. Tem gente que escreve oração. Escreve tua oração. Sabe? Coisas que os salmistas faziam. Então, assim, eu estou dizendo isso porque eu não quero ir para o misticismo. Obviamente, eu creio na oração como a Bíblia crê, como Jesus orava. Mas o fato é, ficar em silêncio, eu tenho certeza que Jesus ficava muito tranquilo e deixava Deus falar com ele e o Espírito Santo guiar a mente dele, organizar. Sabe esse lugar que a oração se torna um lugar de encontro? É a minha vontade com a vontade de Deus. E aí, quando tem esse encontro, aí qual que vai sair dessa oração? Essa sintonia, sintonizar com a vontade de Deus. Então, eu gosto dessa história de que quando eu quero sintonizar, eu tenho que parar um pouco. Vou para a palavra, paro um pouco. O orar não é só sair falando. É isso que eu quis dizer. Ou desacelerar, né? Eu entendi o que você falou na minha relação com as minhas filhas. Aí eu vejo minha filha chegando e ela vinha, a capacidade de comunicação dela com 3 anos de idade, com 2 anos de idade, não era enorme. Então eu não entendia o que ela disse. Eu entendi o que ela quis dizer. Então aquele choro... que o Espírito Santo ajuda, né? Exatamente. Aquela expressão disse muita coisa. Então se eu fosse levar em consideração o que ela estava dizendo, ela não ia ser satisfeita. E aquela carinha disse mais, né? Aí você discernia. E aí a mãe bate o olho assim e fala assim, isso aí é sono, isso aí não é fome. Não é? Ela tá pedindo fome, mas é sono. É sono, aquela irritação ali é cansaço, aquilo ali é fralda, aquilo ali é colo. É isso aí. Aquilo isso é uma maneira de ver. Eu queria tocar num assunto que a gente começou a conversar aqui antes da gente conversar aqui, porque a gente conversa muito entre conversas, né? Isso aqui é uma conversa entre conversas. É de que a cosmovisão, e entenda por cosmovisão a maneira como você lê a existência, ela interfere na oração. Eu vou sugerir aqui 2 coisas. Uma das cosmovisões predominantes é uma cosmovisão animista ou espiritualista, onde eu me relaciono com o sagrado, com o céu, com Deus, e ele decide absolutamente tudo. Então, é uma vontade que vem de lá sem ter nenhuma vontade daqui. Quantas vezes alguém chegou e falou assim, eu pedi para Deus para me dar uma resposta sobre se eu vou fazer engenharia e arquitetura e não falou nada. Isso revela, às vezes, uma cosmovisão complicada de que Deus está decidindo absolutamente tudo e o filho não está decidindo nada. Então, Deus está ali controlando a terra. Há uma outra cosmovisão que pode aparecer numa oração, é a de que eu controlo tudo e eu falo muito de livre-arbítrio como se eu tivesse livre-arbítrio e Deus não tivesse. E isso manifesta na oração também, quando eu falo assim, Deus faz isso, Deus faz aquilo, ou seja, Deus é um agente poderoso no céu e a oração é o controle remoto na terra. Então eu vou falando aqui, tem uma hora que eu pergunto, por que o controle remoto não está funcionando? Deus, salva meu avô e o avô morreu. Senhor, como é que... Eu orei, mas assim, orou, mas tem 2 vontades ali, né? Morris Vende fala uma frase, eu vou dizer a frase do Morris Vende e vou deixar que vocês tirem para o ímpar, manda ver ali, que ele diz assim, a sua oração será poderosa quando você aprender a buscar Deus por causa dele, não por sua causa. Olha, eu acredito também no seguinte, nós somos, às vezes, muito teimosos, muito céticos. Por exemplo, eu imagino que a oração de Jesus devia ser de uma intimidade que provavelmente, eu sei que isso aqui é uma loucura, né? Mas provavelmente tinha muito componente do silêncio na oração dele com o Pai.
Porque é o seguinte, Jesus era uma pessoa que não tinha agenda. Quem guiava a vida dele não eram os planos dele. Eu não acho que ele pedia para Deus abençoar os planos dele. Eu acho o seguinte, você pode... Dessa aula eu lembro. Ele não tinha agenda. Por exemplo, a Bíblia, Lucas 4, né, que vai ser... E o Espírito, Jesus foi batizado, mas ele não estava na agenda. Hoje levantar, ir para o Jordão, encontrar-me com João para ser batizado. Depois aí eu vou para o deserto. Não, assim, e o Espírito impeliu Jesus para o deserto. E pelo mesmo Espírito ele se dirigiu para o Egito. E pelo mesmo Espírito, quer dizer, a vida de Jesus não era um planejamento dele, não, uma agendinha dele. Agora, para ele ter o Espírito, como é que você faz para ter o Espírito? Se não através da oração. O problema nosso como ser humano é que nós somos muito, muito, muito céticos. É porque você não tem o Espírito. Exato. É o Espírito que tem em você, porque se é ele que está te levando. Então, aí você tem que ter comunhão com ele. Uhum. Agora, o que eu preciso para fazer, para isso, para ser atendido por Deus? Sabe o que é? Você andar no círculo da vontade de Deus. Às vezes eu vou fazer alguma coisa que não é errado, está certa, está correta, é necessária, mas você não está no círculo, vou explicar. Depois que Jesus operou o milagre da multiplicação dos pães, as pessoas falaram, esse homem multiplica pão. Ele ressuscita o cara que está morto, ele cura o doente. Esse tem que ser líder. Esse tem que ser eleito o governador. Esse tem que ser eleito o presidente, o rei. Aí a gente vai afastar os romanos uma vez por todas, tá? Não sei o que tem. Vamos coroar Jesus rei. Quando eles falaram, vamos coroar Jesus rei, Jesus se aproximou dos discípulos e olha lá o que está escrito ali. E falou para os seguintes discípulos. Ele compeliu os discípulos. Entra no barco. E atravessa o lago. Entra no barco. Os discípulos não queriam entrar. Falaram, não, ele é humilde demais, vamos pegar a força. Ele é humilde demais, é humilde demais. Mas eles entraram no barco. E Jesus foi fazer o quê? Orar. Subiu para a montanha orar. Quando quiseram colocar Jesus como rei, ele foi orar. Olha que lição. O dia que quiserem colocar você como rei, vá orar. Uhum. O dia que alguém disser para mim, você é o máximo, você precisa estar sobre nós dando ordem, sobe no monte para orar. Os discípulos foram, remaram. E não andava, surgiu uma tempestade e de repente, essa história nós conhecemos, Jesus aparece, eles dizem, é um fantasma. Aí acontece aquele episódio com Pedro, eu sei dizer o seguinte, que Jesus acalmou a tempestade, entrou no barco, tudo certo. Por que é que os discípulos foram abençoados com a presença de Jesus? Primeiro, que Jesus queria, através desse sufoco, tirar o olhar dele do estômago, como um sujeito que multiplica pães e salva uma nação, e colocar na alma. Agora, por que é que eles receberam essa aula de Jesus, essa lição de Jesus? Porque mesmo contra a vontade deles, eles estavam onde Jesus mandou eles estarem. Eles podiam muito bem dizer o seguinte, Jesus está mandando para lá, eu não vou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um estudo bíblico ali para uma vizinha que está precisando. O outro fala assim, eu vou pregar naquela igreja, hoje é quarta-feira à noite, eu vou pregar lá naquela igreja lá que está precisando. Eles estariam fazendo o correto, mas não estariam no círculo da vontade de Deus. Quando você está no círculo da vontade de Deus, as coisas acontecem na sua vida. E não somos nós que traçamos esse círculo. Uhum. Mas esse círculo da vontade de Deus, e aí eu vou estender, ou só complementar se é que é necessário, ela só acontece na minha vida se o meu coração está no mesmo ritmo que o dele. Sim. Por isso coração no ritmo é abraço. Eu vou usar 3 verbos então, para tentar, eu estava pensando que o Dri falava aqui, orar é mudar. Eu postei isso faz uns 3, 4 anos aí. Orar é mudar. Por quê? Porque eu me responsabilizo na oração. Pai nosso, santificado seja o teu nome. O que eu estou pedindo? Uhum. Então, assim, me torne filho, me lembre que eu sou filho, mas me faça santificar o teu nome. Porque eu não estou santificando o teu nome de uma maneira abstrata. Uhum. Que a minha vida santifique o teu nome. Aí, venha a nós o teu reino. Para quê? Para que seja feita a tua vontade na terra como está sendo feita no céu. Eu me implico nisso. Que eu seja um agente da tua vontade na terra. Que eu sinalize o reino aqui agora. Que eu faça a tua vontade. O reino e a santidade é tudo na sua vida. Tudo na minha vida. Que é outra coisa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí eu oro para pedir pão. Para quê? Para colocar em celeiro, como a Bíblia coloca? Não. É o nosso. É o nosso pão. Então, o Senhor que me dá pão e me sustenta, continue me sustentando, que eu reconheço o teu sustento. Só que me dá um coração generoso, porque eu sei que alguns não têm pão.
Então, orar também é responsabilizar-se, é se implicar na oração, é mudar. Por isso que essa agenda não funciona quando você chega com a lista. Né? E eu vou além. Orar também é ousar. E não ousar em benefício próprio. O ousar para a glória de Deus. Em que sentido? A oração de Jesus, pastor, na minha opinião, era tão silenciosa e com tanto discernimento, com tanta carga bonita do que o reino de Deus fazia, do que acontecia através dele no reino de Deus, porque ele tinha um foco só. A agenda de Jesus era uma só. Eu quero glorificar o meu Pai. Meu Pai trabalha e eu trabalho com ele. O que me dá prazer, olha essa história, quando ele fala do pão, os discípulos saem para comprar pão, eles voltam, Jesus, come alguma coisa? Não, o pão que eu tenho, o que eu como aqui, a minha comida, vocês não podem provar. Será que ele já comeu? Eles perguntam. Esse foco, né? Será que ele já comeu? Aí, olha o foco dele. Não, é que vocês não estão entendendo. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O que sacia a minha vida é fazer a vontade. Então a agenda de Jesus era uma só. Quero glorificar a tua vida. Entra numa oração, você que está ouvindo a gente no podcast, vendo a gente, entra numa oração querendo glorificar a Deus. Olha como é essa questão do foco, né? É assim, olha, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Querem falar com você. Ele falou assim, quem é minha mãe? Quem faz Olha aqui, quem faz a vontade. Foco. Foco. Então, não que ele despreze a mãe e os irmãos, mas foco. Quando a glória de Deus é o foco, exato. Você entra com o coração submisso. E quando a glória de Deus é o foco e você experimenta, ela é endorfínica. Total. Alguém chega para mim, por que eu consigo acordar numa Copa do Mundo no Japão e Coreia e ficar um mês acordando 2, 3, 4 horas da manhã? E alguém chega para mim e fala assim, vamos fazer um ritmo de oração de manhã? Eu vou ficar 3 dias. Porque existe uma relação de prazer nisso que quem não ora não entende ou quem não experimentou isso não entende. Por que eu vou assistir um jogo da seleção de madrugada? Porque no final, ganhando ou perdendo, as relações endorfínicas vão me fazer assim, quero mais disso. Sim. Eu aprendi a experiência pessoal, isso foi muito importante para minha vida, quando eu falei assim, Senhor, me dá alegria nesse negócio. E quando eu experimento a alegria da glória de Deus, a glória de Deus é absurdamente satisfatória, o maior presente que Deus pode dar para um ser humano é a sua glória. É a água que não te faz ter sede de novo. É demais. A água que você não volta para ter sede, você não tem mais sede. E é uma água de qual você nunca mais vai querer outra fonte. Experimentar a alegria, Davi falou muito disso, Davi falou disso, Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação, o prazer do encontro, o prazer de estar com Ele faz com que você ore de novo. Tudo que é contínuo na vida envolve uma relação de alegria. Por isso que o fruto do Espírito é amor. A próxima palavra não perca. Alegria, regozijai-vos. E falou regozijai-vos antes de falar orar sem cessar. Sim. E é por isso que essa questão dessa entrega, desse amor, de você ser guiado pelo Espírito, né? Quando você é guiado pelo Espírito, o que acontece? É que você se entregou de tal forma que o Espírito, ele e você são um ali, ele leva você é um templo. E você descansa. E leva você, né? Exatamente, você descansa. É por isso que lá em Lucas 11, 13, diz o seguinte, porque vós que sois maus, sabeis das coisas boas para o filho de vocês, né? Qual é o pai que se o filho pedir um ovo vai dar um escorpião, né? Assim também, eu tô louco de vontade de mandar o Espírito Santo para vocês. Então, você tem que pedir. Aí pedir e receberá. E você vai receber. E é interessante que ele falou e incluiu um negócio, né? É o Espírito. É o Espírito. Para a glória de Deus. Exatamente. E é o Espírito para quê? Porque no contexto, aquele que insistiu por causa de um outro que bateu na porta. Se for alguém lá na sua casa, lá pedindo, e você vai atrás, ou seja, a oração também é insistente e poderosa quando essa oração não é muito Pai meu. É se colocar como canal da graça. Insista, para mim, orar porque como Jesus é isso. Desculpa, é que você falou, para mim orar como Jesus é isso. Você ora para a glória de Deus, para que o Espírito te faça canal. Ah, mas eu não oro para a cura da minha mãe. Ora, você abre o coração, você entra no secreto, Deus está vendo você, como a gente falou aqui, Ele está discernindo, mas ora para a glória de Deus. E se for para a glória de Deus, Ele vai realizar. Por isso que Ele fala, vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Lembra? E aí Ele fala assim, na sequência, vocês vão pedir tudo que vocês pedirem, em meu nome, meu Pai vai dar. Por quê? Porque a vontade vai estar alinhada. Lembra que eu falei da oração do encontro? A oração do encontro. Então ela é um jeito que eu me aproximo de Deus submisso, como Cristo fazia. É uma forma de eu me encontrar e sintonizar o coração com o de Deus. Por isso eu estou disposto a mudar, por isso que orar é mudar. E eu também me implico na oração, me responsabilizo. Pai nosso, perdoa nossas dívidas, assim como
eu perdoo devedores. Então, peraí, você quer que eu te perdoe como você está tratando sua mulher? Você quer que eu te perdoe como você trata seu professor? Porque eu vou te perdoar do jeito que você está se implicando aqui. Então, orar é muito mais do que um poder que se move, né? Mas é uma forma de Deus me mover, né? Dele me mover. É verdade. Há uma coisa assustadora em Gênesis, quando Deus olha para o ser humano feito e fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e depois ele fala, tenha ele domínio. E descreve domínio, peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal. Ele faz o planeta e fala, agora você vai dominar sobre esse planeta. Você é rei sacerdote. Rei sacerdote, você vai agir sobre peixes do mar. Mas eu, quando olho a minha relação de pescador, eu falo, Senhor, domínio zero. Quando eu olho para a minha relação com os meus cachorros, por exemplo, quando ele escolhe onde ele vai fazer xixi, e eu não tenho domínio, e muitas vezes a gente pergunta, depois do fruto para lá, na vida entre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, onde está esse domínio? Nós entendemos que o projeto de Deus para ser eu e você, imagem e semelhança, não mudou, e você se conecta ao projeto original quando você ora. Perdi o domínio? Não, o domínio é indireto através da oração, porque ele falou, se você falar para um monte sair do lugar, ele vai. Se você der uma ordem para o morto no nome dele, o morto obedece. E a oração da fé salvará o doente. Foi orando que Elias fechou o céu, orando, Elias abriu o céu, é orando que o sol para, é orando que a terra gira ao contrário, é orando que se há uma interferência direta de domínio. E ser imagem e semelhança de Deus sem oração não existe. É uma conexão, eu vou usar uma palavra gasta, mas tremendamente importante, gasta aqui, mas não é gasta, ela é muito usada, vertical da existência. Porque Deus do céu age na terra quando você ora e quando você dirige a sua palavra ao Pai, um ser humano, Deus que se fez homem, fala no seu nome lá. Orar em nome de Jesus não é pedir para Deus assinar os cheques que você preenche, mas é falar o que ele falaria se ele estivesse no seu lugar. Oração é assim, uma relação vertical da existência. Você mencionou uma coisa aqui que eu acho muito interessante. Você mencionou várias situações quando a oração realmente acontece. Você mencionou Elias. E se a gente olhar Tiago 5,17, diz o seguinte, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. E orou a Deus e por 3 anos e meio não choveu. Sabe o que tem de impressionante aqui? Não é que Elias orou e não choveu, que Elias foi atendido a oração de Elias. Porque se eu me impressionar porque Elias orou e Deus atendeu, o tamanho da minha impressão é o mesmo tamanho da minha falta de fé. Porque se Elias orou e Deus falou, ora que eu atendo, e Deus atendeu, eu vou achar espantoso que Deus cumpriu sua palavra? Não faz sentido. Espantoso você não ter feito isso nesse ainda. versículo, para mim, sabe o que é? É que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, semelhantes a nós. E ele, igual você, Tonassi, igual você, Robson, orou e por 3 anos e meio não choveu. Que força é essa? E Deus tomou cuidado que tivesse escrito ali, ele é igualzinho a vocês. Se vocês se comportarem como ele, viverem como ele, estarem debaixo da graça como ele, estarem com o espírito como ele, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa hoje, que entra aí no João 14:12, né? Sim. E fareis obras que eu faço e as farei maiores. Né? Se não fosse Jesus que tivesse dito isso, não dava para acreditar. Não dava. E é pela oração. Eu sei que está terminando, eu queria deixar uma historinha rápida. Muito curta, uma ilustração. Para você que está ouvindo o podcast, está assistindo a gente. Você vai falar que você não tem medo de criptonita? Não. Posso tudo com a fé de Abraão? Cara, eu suporto tudo em quem me fortalece, é diferente. Essa é a versão adulta. Mas essa é a brincadeira, né? Porque assim, uma coisa é orar achando que eu posso tudo. Olha aí, uma bela ponte você deixou. Uma coisa é orar achando que posso tudo, outra coisa é orar achando que eu suporto tudo. Porque aí eu sei que Deus está trabalhando em todas as coisas, Deus está agindo em todas as coisas em meu favor. Na música eu até troquei a palavra, tá? Não é só eu posso, mas eu também suporto todas as coisas. Eu ia dizer uma historinha, imagina que a gente tem, você que está em casa aí assistindo, na internet, está no seu celular, ouvindo a gente. Você tem 1 hora com Deus. 1 hora, Valdecir, você vai ter com Deus. Deus vai sentar aqui, vai pôr uma cadeira, os anjos vão organizar, você vai vir, só que aí a fila começa, né? Para brincar na ilustração, o pessoal descobriu que Deus está aqui, é 1 hora personalizada, vai ter aquela fila que vai dobrar o NASP, Arthur Nogueira inteira vai estar aqui, enfim. E aí você tem 1 hora com Deus, aí o que você faz, né, nessa 1 hora? O que você falaria para Deus essa 1 hora?
1 hora, direto, né? Olhando para Deus, conversando com Ele. E aí a ilustração conta que os anjos começam a ver a filha e falam assim, é o seguinte, pessoal, dá folha para todo mundo, aí uma caneta pro pessoal, né? E, sei lá, escrevendo já o que eles querem falar, não sei. E aí o cara disse assim, o que você faria, né? Você escreveria uma baita lista para dizer, pô, isso aqui eu tenho que resolver com Deus, isso aqui eu tenho que tirar uma dúvida, isso aqui eu tenho que saber se eu faço ou não faço, se eu vou ou não vou, se eu compro ou não compro, se eu caso ou não caso. Ou você, né, pegaria e guardaria seu papel em branco, com a sua canetinha, e quando chegasse na frente de Deus, falasse, Senhor, eu não tenho nada muito para dizer, mas está aqui meu papel e minha caneta, só fala que eu vou anotar. Né? Porque eu tenho 1 hora exclusiva para saber qual é o teu propósito. E quase que Deus diria assim, eu já revelei, né? E já estou te guiando. Porque a nossa intenção, nossa vontade é fazer uma lista. E a oração, quando a gente menos percebe, é só uma lista repetitiva de um ego que está clamando para Deus realizar a nossa vontade. É o que você falou do... aquela frase é de quem? Morris Vanden. Do Vanden. Eu busco a Deus quase como um ídolo, né? Não é por Ele, é pelo que Ele pode me oferecer. Né? Então, se Deus está no final da ponta, na verdade, se Deus está no final da ponta, se Ele é objeto da minha busca, eu me satisfaço nele. Agora, se Ele está no meio para eu buscar alguma coisa, a coisa é o Deus. Né? Deus se torna só um meio para a coisa. Então, você que está ouvindo a gente, não transforme Deus na sua oração de um meio para a coisa. Um instrumento na sua mão. E não entregue listas para Deus. Talvez entregue mais papéis em branco. Nossa, você me deu agora, você levantou a bola. Para que Deus seja a única coisa. Né? Você levantou a bola agora. Sabe por quê? Lembra aquela passagem de Lucas 10, de 38 a 42, sobre Maria e Marta e Lázaro, quando Jesus estava indo ali para Betânia, coisa e tal. Que ele chegou atrasado também, né? Ali para Betânia e tal. Aí a Bíblia diz que Marta recebeu Jesus em casa. E se aproximou de Jesus para dar uma conversinha com ele ali. O que Marta pensava? Marta pensava o seguinte, Jesus está cansado, suado, os pés empoeirados, faminto, sedento, junto com os discípulos. Eu quero ser uma ferramenta no ministério de Jesus. Quero preparar coisas para levar forças para esse homem e a hora que ele fizer o trabalho dele, eu vou ter participação nesse envolvimento com a obra dele. Por isso eu estou aqui na cozinha fazendo essas coisas todas. Né? É a listinha que você falou lá. Eu vou apresentar meus projetos. Eu vou apresentar o meu trabalho para ele. E ele chegou lá e falou assim, Senhor, seguinte, olha, eu estou me envolvendo aqui com o seu trabalho e tal, e minha irmã fica sentada aí. Jesus, imagina que ele olhou para Marta e falou assim, Marta, desliga o celular. Para. Eu não quero o seu projeto, eu não quero os seus planos, eu não quero a sua listinha. Deixa a meta sem bater. Sabe o que eu quero? Que você se sente aqui e ouça os planos que eu tenho para você. É o que você acabou de falar. Eu sei. Eu quero que você veja a listinha que eu tenho para você. Senta e ouve. É isso que me interessa. Agora, você quer participar do meu ministério trabalhando? Você acha que você vai ser salva por essas obras que você está fazendo aí? Não. Senta aqui e me ouve. A gente não quer isso. A gente quer tomar a nossa iniciativa. Eu sou responsável pelas boas ideias que eu tenho para o ministério. O ministério sem mim estaria fracassado. Não existe isso. Eu sou responsável para me sentar aos pés dele e ouvir o que ele tem para me falar, para me orientar, para me dizer quais são os planos dele para que ele quer colocar em mim. Eu tenho que dar tempo para ele. A oração é esse tempo que nós damos para ele. Você que está em casa, você que está ouvindo, você que está em algum lugar, você que está vendo, pode estar pensando assim, tá, como é que eu começo essa história? Eu não sinto vontade de orar. Uma dica, comece uma conversa dizendo para Deus que você não sente vontade de orar. Fale para ele, Senhor, eu não sinto vontade de orar. Você está com uma dificuldade pensando que você não tem tempo para orar. Comece uma conversa com Deus dizendo que você não tem tempo para orar. E lembre-se de uma coisa, a gente se despede de você falando disso. O poder da oração não está na boca de quem fala daqui. Está no ouvido de quem ouve de lá. E se a sua boca que fala daqui, da sua fragilidade, alcança por Jesus o ouvido poderoso de lá, a voz que vem de lá faz tudo poderoso aqui. Ele, por causa dele, e ele se realiza em você, no plano dele, e você se satisfaz nele. Assim, numa dimensão da graça, a glória é para cima, a graça é para baixo. Deus se satisfaz na glória porque ele é glorioso e você naquilo que precisa, na graça que vem dele, e isso é a caminhada, não é um campeonato, é um desafio. É assim, você e ele, numa vida contínua. A gente se vê no próximo episódio.